Nós vamos ter agora a nossa mesa redonda, que tem como tema a teatroterapia como ferramenta de integração do TEA no ambiente escolar. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o professor Aldo Frei, que é psicólogo, diretor teatral, arte-educador. Ele desenvolveu metodologia teatro terapêutico, baseado nos estudos de Jacob Levi Moreno e Viola Spolin. Realiza inclusão e desenvolvimento de processos criativos e formativos, voltados especialmente para pessoas com deficiência. Ministra atividades de teatro terapêutico na Escola Especial Crescer. Coordena o grupo Vozes da Diversidade, com o qual realiza oficinas, espetáculos e atividades de formação artística acessível no município de Niterói, no Rio de Janeiro. É responsável pelo núcleo de teatro da APAI Niterói, onde já dirigiu mais de 18 apresentações em teatros, escolas, congressos e espaços públicos. Seu trabalho foi reconhecido com o diploma Anicete Bruno pela Câmara Municipal de Niterói por sua contribuição à cultura inclusiva e à saúde mental. Ministra aulas e coordena produções da Companhia Jucá de Teatro. Agradecemos a participação aqui do Aldo Frei. E para participar da nossa mesa redonda, debatendo sobre esse tema, a gente recebe aqui a professora Fernanda Brito, que é pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional, supervisora psicopedagógica de psicopedagogos iniciantes, especialista em ABA, análise do comportamento aplicável, com ênfase em deficiência intelectual e autismo. É especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em educação infantil, aplicadora da metodologia TACCH, aplicadora da metodologia Dender, capacitada em análises do comportamento aplicado, formadora de professores com foco em práticas inclusivas, neurodesenvolvimento e desenvolvimento de aprendizagens, mestrando em ciências da educação, graduando em terapia ocupacional. Ela é mãe atípica, defensora da inclusão e da neurodiversidade, e também pós-graduanda em tecnologias educacionais e inovação pedagógica. Na nossa mesa, também recebemos o professor Manuel Apolônio. Ele é doutor em Ciências da Educação pela Universidade Unida e mestre em Educação pela Universidade Colômbia do Paraguai. Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Língua Brasileira de Sinais e Educação Especial. Gestor em Serviços de Saúde, EAD, em formação de docentes em pessoas, escolas e bibliotecas escolares. Formação em cinema, influência digital, linguagem audiovisual, coach educacional, programação neurolinguística e inteligência artificial. Tem docência em pós-graduação e ensino superior, gamificação, neuroeducação, tem bacharelado em letras, libras, licenciaturas em pedagogia, educação especial. Faz atendimento especializado, educacional, neuropsicopedagogia, educação inclusiva, autismo, psicomotricidade e novas tecnologias digitais e inovações na educação e neuropsicologia. E completando a nossa mesa redonda, temos aqui o professor Edinaldo Carmo, que é professor da disciplina de arte, efetivo na Rede Municipal de Ensino da cidade de Franco da Rocha, São Paulo. É professor universitário da Faculdade de Conchas, bonequeiro, ator, contador de histórias, dublador e apresentador circense. É graduado em licenciatura curta em Educação Artística, licenciatura plena em Artes Visuais e Pedagogia. Pós-graduado em Psicopedagogia, Arte-Terapia, Psicologia da Comunicação, Docência no Ensino Superior, Gestão e Políticas Públicas. Tem Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Mestre em Artes da Cena pela Escola Superior de Artes Célia Helena, mestrando em Ciências da Educação pela Universidade Unida e é escritor e autor de 3 livros. Pesquisador em Teatro de Animação, membro associado da Unima Brasil e membro do GETA, Grupo de Estudos em Teatro de Animação, da Universidade Estadual de Santa Catarina. Atualmente é professor e coordenador da Oficina de Fantoches e de Máscaras na Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha, São Paulo. De antemão, agradeço a presença de todos aqui na nossa mesa redonda. E para mediar aqui o nosso debate, temos o professor Ricardo Debonis, para quem eu passo a palavra agora. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela disposição de todo mundo aí. É um time muito especial.
Aldo, seja bem-vindo ao nosso grupo. Seu nome foi indicado e você prontamente atendeu nosso convite. Muito obrigado. Vou passar a palavra para você e vamos ver aí o time aí explorar todo o seu conhecimento. Tá? Está com a palavra aí. Olá a todas e todos, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, fiquei muito honrado com esse convite. Seria um absurdo eu não aceitar essa oportunidade de debater com tantas pessoas do meio, né? Eu digo que é uma raridade nós conseguirmos encontrar pessoas que são acadêmicas e artísticas e fazem essa junção de uma forma que atinja os objetivos tanto técnicos quanto artísticos, né? E aqui vocês conseguiram fazer essa proeza, montar essa mesa magnífica aí que eu já estou ultra empolgado com esse debate para nós podermos explorar ao máximo essa temática que é tão interessante, né? De conseguirmos através da ciência usar a arte ou usar a arte através da ciência. Fica aí o primeiro questionamento de qual é a ordem, né? Eu sempre me questiono isso e, sendo bem sincero, até hoje eu não sei o que vem primeiro, né? Eu vou me apresentar aqui melhor, mas eu faço a junção do teatro com a psicologia e eu sempre me pergunto o que vem antes, a psicologia ou o teatro? E eu acho que essa é uma resposta que a gente nunca desvenda, porque é sempre uma junção que traz resultados. Primeiramente, eu queria dizer que eu preparei uma dinâmica de grupo para a gente fazer aqui de forma online. Botei minha cabeça para funcionar e estava super empolgado. Apresentei para nossa excelentíssima mediadora desse simpósio, só que ela ficou meio assustada, falou, vai dar certo, Alda. Eu falei, vai dar certo. Só que, infelizmente, deu errado. O meu computador parou de funcionar. Faltando 10 minutos, eu peguei o Uber, vim para casa do meu pai, liguei o computador dele desligou. Então, eu estou fazendo pelo celular. Então, a dinâmica não vai ser possível. Talvez tenha sido um sinal para não fazer dinâmica. Mas, como bom ator, a gente improvisa. Então, não vai ter dinâmica, mas todo o restante da palestra eu vou conseguir conduzir aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu fiz e fiquem à vontade de, a qualquer momento, quem quiser levantar a mão para fazer alguma interação. Sempre bom ter participações para não ficar falando aqui sozinho o tempo. Bom, acredito que vocês já estejam vendo, né? Estamos sim, professor. Se eu troco de tela aqui, vocês conseguem ver? Vocês conseguem Também. ver aqui? Consegue? Sim? Sim. Então, A teatroterapia como ferramenta de integração. Isso, perfeito. Bom, primeiramente eu quero iniciar a minha fala, né, para a gente já começar com uma grande reflexão, que é a respeito do desafio do TEA no ambiente escolar, né? E a própria existência de alunos, seja com TEA ou com outros diagnósticos, no ambiente escolar já é um grande desafio que todos os estudiosos da área ficam tentando encontrar formas de realmente realizar o que é dito de inclusão, né? O que é chamado de inclusão, né? Hoje em dia, no modelo educacional que nós temos, nós pegamos pessoas com diagnóstico, colocamos na mesma sala de pessoas sem diagnóstico e levanta-se uma bandeira de que isso é inclusão, que nós estamos tirando essas crianças, esses adolescentes de uma escola especial, por exemplo, né, do modelo anterior, né, onde elas eram marginalizadas na sociedade, então tinham-se espaços onde as pessoas com diagnósticos podiam viver e elas eram reprimidas para ficarem somente naquele espaço, e existia o espaço das pessoas sem diagnóstico, ditas normais, né? Então, para quebrar essa segregação, cria-se o conceito de inclusão, que é a gente pegar essas pessoas com deficiência ou com diagnósticos que seja e colocar no ambiente escolar. E aí começa a se levantar uma grande bandeira de uhul, nós estamos fazendo a inclusão. Essa bandeira, ela rapidamente cai sobre terra quando começa-se a perceber que somente colocar aquele indivíduo dentro de um ambiente escolar, junto com outras pessoas, não resolve o problema.
pois aquela pessoa ela precisa de uma atenção diferenciada, ela vai compreender as coisas de uma forma diferente, ela vai ter um tempo diferente, vez ou outra ela vai precisar se alongar, ela vai precisar sair, ela pode se desorganizar com alguma atividade que seja passado na sala. Então, aquele modelo que preza pela inclusão rapidamente cai sobre terra. Cai sobre terra, não sabe-se o que fazer e cada vez mais aumenta-se o número de pessoas com diagnóstico nesse ambiente escolar. Existe um recurso e aí eu estou falando aqui no universo das escolas municipais, tá, e estaduais, que é o universo na qual eu mergulho os meus estudos e o meu aprofundamento tanto quanto psicólogo como aplicador do teatro terapêutico. Existe um recurso chamado professor de apoio, que é o próprio governo muitas vezes disponibiliza uma pessoa para ficar ali, que é chamado de mediador, né? Que é para ficar ali auxiliando essa pessoa com deficiência, com diagnóstico, enquanto o professor titular está ministrando a atividade. Só que até esse recurso, essa ferramenta, ela é muito complexa, porque quando a gente para pensar que são várias pessoas com deficiência dentro de uma sala e não se tem tantos mediadores, professores de apoio, às vezes fica um professor de apoio para 3 pessoas com deficiência e isso não supre absolutamente nada. Na verdade, acaba novamente levantando-se uma bandeira de uhul, estamos aqui fazendo a inclusão, uhul, estamos aqui colocando um mediador na sala de aula, mas na realidade aquele aluno ele não consegue muitas vezes acompanhar, na verdade aquele processo ele acaba muitas vezes sendo uma tortura para aquele aluno que se vê na obrigação de acompanhar um conteúdo, e aí existe uma defasagem gigantesca, existe uma aprovação muito complexo no sistema público fazer reprovações, né? Então a gente tem alunos aí, e aí eu falando especificamente do universo Conteia, mas a gente pode até abranger para os que não têm diagnóstico, nós temos alunos que não sabem ler no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano da escola, e sendo aprovados, e vão terminar a escola sem esse básico do ensino, né? Então, quando a gente começa a falar sobre o teatro-terapia como ferramenta de integração no TEA no ambiente escolar, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar essa contextualizada do que é o TEA no ambiente escolar. É um grande abacaxi que até o presente momento ainda não se descobriu uma solução para desmistificar e realmente realizar a inclusão dessas pessoas nesse ambiente. E aí o teatro terapêutico ele entra como uma ferramenta, não como uma solução. Não é como se eu estivesse aqui dizendo os problemas vão ser resolvidos. Pelo contrário, né? Os problemas estão ali, nós enfrentamos diariamente diversas questões, eu vou trazer algumas experiências aqui para vocês. Mas o teatro ele acaba sendo utilizado como uma ferramenta que pode ajudar nessa integração. E aí eu vou me apresentar e depois, antes de eu me apresentar, muitas pessoas, e aí eu já vi isso sendo defendido em diversos lugares, desde congressos da internet, dizem o seguinte: se os professores fossem capacitados para lidar com pessoas com TEA, se os professores tivessem um suporte maior para lidar com essas pessoas, com certeza, e aí a gente ouve isso com uma forma muito expressiva, né? Com certeza isso seria diferente. Com certeza a inclusão seria realizada com precisão. Então eu vou me apresentar e depois eu vou contar uma experiência para vocês. Eu vou pedir, por favor, só para irem me atentando em relação ao horário aí, porque se deixar eu vou falar. Bom, me apresentando, né, eu sou ator e psicólogo, sou responsável por 3 grupos de teatro terapêutico na APAE de Niterói, sendo um de adultos com deficiências intelectuais e 2 de crianças com TEA, né? Os adultos todos já terminaram a escola, são deficientes intelectuais, e aí a gente realiza diversas atividades bem interessantes com eles, onde a gente monta espetáculos e depois apresenta no cenário cultural da cidade. E os 2 grupos de crianças com TEA que eu tenho são grupos formados por crianças que foram minhas pacientes. Então, eu iniciei o trabalho clínico com elas como psicólogo clínico, identifiquei um potencial de desenvolvimento nelas através da terapia de grupo e, através da terapia de grupo, eu
aplico o teatro terapêutico. Então, eu continuo sendo psicólogo delas, mas num modelo clínico grupal, na qual o teatro terapêutico é a ferramenta que eu utilizo para potencializar o desenvolvimento deles, a quebra de timidez, a fala e diversos outros aspectos bem legais que a gente vai falar mais para frente. Sou responsável pelo teatro terapêutico na Escola Especial Crescer, abrangendo mais de 20 turmas compostas por crianças, adolescentes, adultos e idosos com diversos diagnósticos. E isso é maravilhoso e eu não posso deixar de falar sobre isso aqui, ainda mais que a temática é sobre escola, né? Quando eu recebi o convite para iniciar o meu trabalho na Escola Especial Crescer, eu admito que o primeiro pensamento que me veio em mente foi: o quê? Uma escola especial? Isso é um absurdo. Inclusive, tinha um vídeo meu no meu Instagram falando mal sobre as escolas especiais, depois eu até tirei. Porque quando eu recebi esse convite, o primeiro pensamento que me veio na minha mente foi: pô, que absurdo, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí depois eu parei para pensar e eu falei assim: eu nunca nem entrei numa escola especial. Eu nunca nem visitei, eu nunca nem sei como, eu nem sei como é. Para não dizer que eu não sabia como era, eu já tinha feito uma apresentação com o meu grupo da PAI nessa escola. Mas eu nunca tinha realmente compreendido quem são as pessoas que estão lá, eu nunca tinha compreendido qual é a dinâmica que é realizada, eu simplesmente levantava a bandeira de escola especial é um absurdo, escola especial é capacitista, escola especial é contra a inclusão. E aí eu percebi que eu estava levantando essa bandeira sem nem mesmo conhecer o que de fato acontece dentro de uma escola especial e qual é o público que frequenta aquele ambiente. Então eu aceitei o desafio, estou lá desde o início do ano, e eu preciso dizer para vocês uma coisa que me choca todas as vezes que eu vou lá. Existe a deficiência e o TEA e os diagnósticos no geral, e lá não é só TEA, né? Lá são todos os diagnósticos. Existem os diagnósticos que a gente vê na rua. A gente está andando e aí a gente vê a mãezinha de mão dada com a criança com Down atravessando a rua. Tem a deficiência que a gente vê dando uma palestra, alguém dando uma palestra e mostra uma fotinha ali de algum trabalho que está sendo realizado e aparece aquela pessoa com deficiência. E existem as pessoas com deficiência das escolas especiais. É um universo à parte que eu digo para vocês que muitas vezes é doloroso de ver, mas é fundamental que a gente enxergue. São crianças, adolescentes e adultos e idosos, né, que se não frequentassem aquele ambiente ali, hoje, no atual modelo de inclusão que é estabelecido, essas pessoas elas continuariam marginalizadas. Elas continuariam nas casas delas, elas estariam em casas de repouso, elas estariam. Eu tenho até dificuldade de pensar onde mais elas estariam. Quando é criado um espaço onde essas pessoas elas lá conseguem ser estimuladas da forma correta, e aí correta que eu me refiro é da forma que a cognição dela vai conseguir acompanhar e de fato ser estimulada. Você pegar uma criança com TEA e colocar na escola para aprender matemática, álgebra, aritmética, e falar para vocês que eu até hoje, se eu ver uma fórmula daquela, eu ainda me tremo na base. Para aprender aquilo é um absurdo, mas se você pega uma criança com um diagnóstico, com um comprometimento e coloca para aprender algo que realmente esteja dentro do potencial dela naquele momento, e é progressivo, né? Então ela aprende aquilo dali, depois ela aprende, mas no tempo dela é muito mais justo e para o desenvolvimento cognitivo daquela criança é muito mais interessante do que colocar dentro de uma escola. Ah, Aldo, então você acha que deveriam acabar a inclusão nas escolas e todo mundo ir para a escola especial? Não, porque a escola especial ela tem diversos problemas também. Se a gente for, de fato, analisar a fundo a questão da inclusão dentro da escola especial, isso é muito complexo, né? E eu, inclusive, já levantei bandeiras a respeito disso dentro da própria PAI. A PAI tem no Brasil inteiro, né? Quando a gente faz uma atividade dentro da PAI e apresenta para a PAI, nós não estamos sendo inclusivos. Então, um dos grandes movimentos que eu fiz como entrada da PAI foi a gente criar o grupo de teatro e se apresentar para as pessoas fora da PAI, para as pessoas sem deficiência. Aí é a inclusão. Então, dentro da escola especial, a inclusão ela acaba realmente não acontecendo porque fica dentro daquele universo. As coisas que acontecem são para aquele universo. Mas dizer que todo mundo que está ali
tem um potencial, conseguiria da noite para o dia ir para uma escola regular, é mentira. Também da mesma forma que se eu falar para vocês que todo mundo que está lá teria que estar lá, também é mentira. Então, da mesma forma que o ensino regular, a escola regular, ela não cumpre na totalidade, ou quase nada, com o que é dito inclusão, a escola especial, e aí eu estou falando a respeito dessa, mas eu acredito que a gente possa generalizar no ensino especial em si, ele também tem problemas. Ele resolve em parte, mas existe uma lacuna grande que ainda precisa ser solucionada, né? No meu ver, uma solução possível seria a união desses dois universos, mas aí se eu for falar sobre isso, a gente vai ultrapassar aí, eu vou acabar não falando de teatro, vou falar só sobre inclusão e tudo mais. Mas essa experiência na escola, através do teatro, escola especial, através do teatro, também me traz uma grande bagagem para a gente refletir quais são as barreiras que o teatro consegue ultrapassar e quais são as barreiras que o teatro também não consegue. Também ofereço oficina de teatro terapêutico em 2 escolas municipais para alunos de 5º ano, contemplando cerca de 60 alunos. Esse também é um trabalho bem legal, onde eu ministro atividade de teatro terapêutico na escola regular. Então, por isso que eu estou conseguindo com bastante propriedade fazer esse comparativo do que acontece na escola regular, do que não acontece, do que acontece na escola especial, porque eu estou inserido nesses 2 universos. Então, eu consigo ver lá na escola regular que tem pessoas com diagnóstico, pessoas sem diagnóstico, pessoas que têm diagnóstico, mas ainda não foram diagnosticadas, e como que o teatro entra ali e proporciona mudanças, proporciona percepções diferentes. Então, a gente consegue, através do teatro terapêutico, quebrar muitas barreiras dentro daquele universo escolar padrão, porém, muitas barreiras permanecem ali, como eu falei anteriormente. E já botei aqui, né, sou responsável pelo teatro terapêutico do Instituto Priority de Niterói, utilizando o teatro como ferramenta multidisciplinar para crianças e adolescentes com TEA. Eu já botei aí, mas na verdade eu vou começar lá semana que vem, então é um novo desafio aí que eu estou aceitando. O Instituto Priority é um instituto bastante solidificado, e eles me convidaram para dar continuidade no trabalho de teatro terapêutico lá. E eu acho muito legal falar, inclusive, sobre isso, que é o seguinte: muitas pessoas, às vezes, ficam me questionando se o teatro terapêutico ele é científico, se o teatro terapêutico não é só uma aula de teatro, se o teatro terapêutico não é só o teatro normal e eu estou dizendo que é terapêutico só porque eu sou psicólogo. E não. E eu acho que a maior prova que a gente pode ter disso é quando um instituto como o Priority, que é bastante técnico, eles têm uma metodologia própria deles, toda embasada na parte científica, através da UF. A UF forneceu todo o aparato científico para que eles criassem essa metodologia, e já faz parte da metodologia deles o teatro terapêutico como ferramenta. Então, a gente começa a observar aí que o que num passado não existia, depois começou a aparecer como é uma oficina, hoje em dia as clínicas elas estão aderindo ao processo terapêutico, tanto na parte clínica e, como eu disse para vocês, eu estou dando aula em escolas municipais. Então, a própria rede municipal daqui da cidade de Niterói, que é no Rio de Janeiro, já começa a identificar que as oficinas de teatro elas também podem potencializar o desenvolvimento escolar. Mas o que é a teatro-terapia, né? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero voltar numa coisa que eu falei antes de eu me apresentar. Muitas pessoas falam, né? Eu tô falando rápido, gente, tô falando de boa, como é que tá aí? Falem comigo também para eu saber que vocês estão aí. Parece que eu tô falando sozinho. Estamos ouvindo, tudo bem, pode continuar. Então tá bom. Eu trouxe o questionamento, né? Ou melhor, eu trouxe para vocês que muitas pessoas questionam que se os professores recebessem um treinamento adequado, que se os professores das redes públicas e municipais soubessem lidar com esse universo, seria diferente, né? E aí eu quero trazer uma vivência aqui para vocês. Vocês vão ver que o material que eu estou trazendo aqui para vocês vai ser muito de vivências práticas e de experiências que eu tenho para a gente poder trocar e justamente trazer um pouco do campo, né, para todos vocês que estão nos ouvindo. Como eu me apresentei ali, né, eu sou psicólogo, tenho bastante experiência clínica, trabalho na clínica com crianças e adolescentes com autismo, mais de 60 pacientes com autismo, identificando a história deles, a trajetória deles.
estou cada vez mais aprofundado dentro do universo de processos grupais, mais com foco no TEA, e comecei lá o desafio na escola municipal daqui de Niterói. Estava dando a minha aula, lindo e belo, explicando para os alunos como que a gente ia fazer o trabalho ali de desenvolvimento da peça que eles iriam montar. Eis que um aluno se levanta, né? Eu pedi para eles todos se concentrarem num canto da sala. Até então eu estava no meu segundo dia ali da turma, ainda estava conhecendo aqueles alunos. E aí um aluno se levanta e no meio, e aí eu vi ele para ele e falou assim: vocês podem todos ir para aquele cantinho ali, por favor? E aí o aluno virou e falou assim: eu não vou não. Aí todo mundo foi, ele ficou, aí eu fui até ele, né? Não sabia quem era, fui devagarzinho. Falei: olha, por favor, vai para ali que eu vou passar um vídeo aqui para vocês assistirem. Eu preciso que todos vocês estejam ali. Você está falando aí de uma turma de quinto ano, ele devia ter por volta de uns 11 anos, universo que eu estou super familiarizado de atender e de lidar, tá? E aí eu pedi para ele: você pode ir ali para o cantinho, por favor, para que você assista o vídeo e tudo mais. Eis que um menino vira e fala assim: eu não vou não. Empurra, bum, começa a gritar. Desculpa, eu gritei, perdão. E sai correndo, dá-lhe um soco na porta, e sai correndo da sala e desce as escadas. Eu, numa turma com 30 crianças, sozinho, nesse dia, nesse projeto eu tenho um auxiliar comigo, né? O auxiliar tinha faltado, então eu estava sozinho. E aí aquela criança, ela saiu correndo por fora. E aí a minha mente parou e eu pensei assim: se eu vou atrás daquela criança, eu deixo 30 crianças sozinhas dentro da sala. E se você não tem filho, eu não tenho, mas eu descobri da pior forma, que na minha outra escola eu deixei as 30 crianças sozinhas muito rápido. Eu só fui pegar um papel no andar de baixo. Quando eu voltei, a diretora estava na sala com uma tesoura na mão, dizendo: olha só, tacaram a tesoura no outro, você não pode deixar as crianças sozinhas. Aí eu descobri da pior forma que eu não posso nunca deixar 30 crianças sozinhas dentro da sala de aula. E aí, nessa situação, eu já tinha passado por essa experiência, então eu falei: opa, não posso deixar 30 crianças sozinhas. E aquela criança saiu gritando, esperneando, socando todas as portas e armários, e ouvia ele no andar de baixo e quebrando tudo. E aí eu estatelei, né? E aí uma das meninas da turma virou para mim e falou assim: tio, ele é autista. E aí, ali, gente, caiu uma ficha para mim. E eu vou sempre defender muito aqui as experiências práticas, tá? A parte teórica é fundamental. A gente estudar, a gente conhecer, a gente fazer especializações, mestrado, doutorado, tudo isso é fundamental para que a gente tenha embasamento no que está sendo feito. Mas a parte prática é só a prática mesmo. É só quando a gente sai dos livros e coloca o pé no chão, dali da onde a gente vai realmente fazer as coisas, que a gente vê que as coisas acontecem. E aí, naquele momento ali, naquela sala de aula, com 29 crianças me olhando, esperando uma reação minha, eu, que atendo crianças com autismo, tenho muita experiência nesse universo, estou sempre lidando com isso, não sabia o que fazer. E aí, naquele momento, me caiu uma ficha muito grande, que foi justamente sobre isso, que as pessoas falam: não, porque se os professores fossem capacitados, eles teriam uma melhor desenvoltura com esses alunos. E aí eu fiquei perguntando: qual formação que esses professores teriam que ter? Qual nível de experiência dentro do universo do autismo esses professores precisam ter? Porque se eu, e não que eu seja o bambambam do bambambam, mas eu tenho alguma experiência. Naquele momento, não soube o que fazer, eu fiquei me questionando como lidaria um profissional que nunca lidou com isso, com um profissional que nunca teve nenhuma experiência com crianças com TEA, né? Então eu pedi para uma criança descer, avisar a coordenação que o garoto estava pelos corredores socando as portas, e continuei a minha aula. O lado psicólogo queria correr lá e, de alguma forma, acolher aquela criança, mas naquele momento ali eu não estava como psicólogo, eu estava como
ministrando a atividade de teatro terapêutico e não uma contratação como psicólogo, muito mais como oficineiro daquela atividade, né? E a parte terapêutica acontece durante o desenvolvimento. Então, eu quero iniciar essa minha palestra trazendo essa reflexão que é uma das reflexões que mais me atordoa, mais me atormenta nos últimos tempos. Se a gente está falando sobre teatro terapêutico na escola, se a gente está falando sobre ensino, se a gente está falando sobre crianças com TEA, qual é o caminho para lidar com essas crianças, né? E depois dessa experiência eu me questiono se realmente capacitar os professores. Lógico que capacitá-los iria ajudar, mas ainda não é a solução, né? Então eu já trouxe aqui para vocês 3 coisas que não são a solução. Qual é a solução? Fica aí o grande questionamento. Mas, como eu falei anteriormente, o teatro ele acaba sendo uma ferramenta. Então, depois, né, nas aulas seguintes, esse menino já mais calmo, através do teatro, eu consegui fazer algumas atividades com ele, consegui fazer com que ele interagisse, com que ele lidasse ali. Infelizmente, nesse projeto, eu só fico algumas horinhas por semana, né, 1h30 por semana, então não foi possível realizar um grande processo de inclusão deste menino nesse projeto, mas, por exemplo, na outra escola, eu tenho pelo menos 3 exemplos de crianças que tinham diagnósticos que participaram do espetáculo e foi bem legal. Então, também reforço aqui que o teatro terapêutico é uma ferramenta, não a solução, e é uma ferramenta que pode ou não ser aplicada. E eu acho importante falar isso, porque eu, particularmente, eu não gosto de quando eu estou assistindo uma palestra e as pessoas se colocam numa posição de o que eu estou falando é o certo, com certeza vai dar certo, isso é o melhor do que tudo. Eu acho que quando a gente fala sobre autismo, tudo, ou pelo menos quase tudo, ainda está assim, ó, sendo descoberto, ainda está na fase tateando, né? Esses dias uma amiga minha veio me dizer que mulheres com, eu não vou me lembrar o termo técnico que ela usou, com alguma coisa no útero, tem maior propensão para ter crianças com TEA. Ela veio me falar isso, né? Porque ela tem essa questão, né? E aí eu virei para ela e falei, espera mais um pouco para a gente ter certeza, né? Porque o que eu sabia até então é que tinha uma maior propensão vindo dos pais. Agora, será que é das mulheres? Como é que é isso? Então, é tudo muito tateando quando a gente fala do TEA. Então, vocês jamais vão me ver me colocando aqui numa posição de saber absoluto de que o que eu estou falando é o certo e de que as metodologias que eu estou aplicando vai dar certo. Ela é uma das milhares de metodologias que podem ser testadas, aplicadas, a gente vê se está certo, se não deu, o que a gente pode fazer. Então, dentro desse universo do TEA, especialmente nas escolas, a gente precisa testar, esperar, olhar e tentar de novo. Mas, falando sobre teatro terapia ou teatro terapêutico, é um processo de terapia em grupo, onde, através de técnicas cientificamente comprovadas, como eu disse, estimula-se o desenvolvimento dos pacientes, potencializando não somente a socialização e interação, como também diversos outros aspectos, como volume, velocidade e tom de voz, memorização, criatividade e improvisação, naturalização em falar em público, entre outros. É muito comum as pessoas falarem assim: ah, ele é meio tímido, então coloca no teatro para melhorar. Sim, vai melhorar a timidez, mas também a gente vai melhorar diversos outros aspectos que não necessariamente estão tão evidenciados, mas que também é possível trabalhar através do teatro terapêutico. Eu costumo dizer, quando eu estou no meu processo de terapia em grupo e os outros profissionais da equipe interdisciplinar vêm me indagar se determinado paciente está apto ou não para o teatro terapêutico, eu sempre digo a seguinte coisa: ele só precisa, no primeiro momento, não ter agressividade e ter uma compreensão do que eu estou solicitando. E aí as pessoas perguntam: ah, mas e se ele for não verbal? Manda para o teatro. Ah, mas se ele for muito agitado, me bate. Bate das crianças? Não, só é agitado. Manda para o teatro. E através eu chamo de teatro, né, meu teatro terapêutico, através do teatro terapêutico a gente consegue potencializar, desenvolver, compreender quais são as dinâmicas que a gente vai aplicar naquele paciente, naquele indivíduo, naquela criança, para que ela se desenvolva. E aí é até legal falar sobre um ponto que é bacaninha quando a gente pensa assim nesse processo de grupo, né? Que é o seguinte: existe uma tendência de se juntar pares. E quando eu digo pares, são pessoas com certa similaridade, né?
Então, por exemplo, poxa, se a gente vai fazer um grupo, a gente tem que pegar um grupo de pessoas que, todas verbais, todas mais tranquilinhas, ou todas que consigam se desenvolver de tal forma. E quando a gente pensa no teatro terapêutico, ele rompe essa padronização. Através do teatro terapêutico, e aí eu posso dizer isso com propriedade, todos os meus grupos são plurais. Todos os meus grupos têm pessoas totalmente diferentes uma das outras. Nós temos grupos com pessoas extremamente agitadas do lado de pessoas que, se você não falar nada, a pessoa também não vai falar absolutamente nada durante a atividade inteira, porque ela precisa a todo momento ser estimulada. E a outra você tem que pedir para ficar em silêncio. E aí, como que faz para juntar essas pessoas? Através das atividades, através da arte. Quando você, por exemplo, se você pede para eles realizarem uma atividade simples, sei lá, me contem como foi o dia de vocês, a manhã de vocês, mas eu quero que vocês me mostrem aqui interpretando, por exemplo, né? E aí é muito comum que a pessoa que fala, ela vai querer ser a primeira. E a pessoa que não fala vai querer ser a última. Aí você pega a que seria a última e fala, vai começar com você. E a que quer falar, você deixa para o final. E aí é onde entra o processo terapêutico. Toda a atividade que é desenvolvida dentro do teatro terapêutico, ela, ou antes, ou durante, ou depois, ela acompanha uma orientação prática do que está acontecendo. Então, por exemplo, nesse caso bem simplesinho que eu trouxe, né? Se a criança ela sempre quer falar muito e a outra é muito quietinha, aí a gente vai e pega essa criança que fala muito e fala, olha só, agora você vai ser a última da fila. Aí ela vai ficar, por que eu vou ser a última? Que eu não sei, que eu não sei. Porque nesse momento nós vamos deixar o seu amigo falar primeiro. E agora você tem que ficar em silêncio, tá? Mas você vai ficar em silêncio. E a gente vai trabalhando a cadeira. Vai ser de primeira? Não. Vai ser de segunda? Não. Vai ser de décima? Provavelmente não. Mas no decorrer do processo, aquela criança, criança, adolescente, adulto, começa a compreender o momento de fala, o momento de ouvir, o momento de interromper, o momento de não interromper, e aí chega um momento muito lindo dentro do processo de grupo, que aquela criança ela já vira e fala assim, fulano, vai você primeiro. E ela dá o lugar dela de muito tagarela para outra pessoa e deixa aquela pessoa falar. E aí, ao mesmo tempo que a gente observa que a criança que fala muito, ela está respeitando o espaço da outra, a gente olha para o lado e vê aquela criança que quase não falava, falando. Aquela criança se posicionando, pedindo, dando ideia. Então, quando a gente pega um grupo plural e coloca junto, a gente promove um desenvolvimento 1000 vezes maior do que se a gente montasse um grupo individualzinho. E aí, gente, se a gente for parar para pensar, essa é justamente a base da inclusão, né? Que deveria ser, né? Quando a gente pega uma pessoa com deficiência e coloca dentro das escolas, a base é justamente por isso. É para as pessoas que não têm deficiência olharem a pessoa com deficiência e ajudarem ela no que for possível, mas respeitarem o espaço e as limitações dela, e a pessoa com deficiência olhar as pessoas sem deficiência e se sentir parte daquilo dali. Essa é a base da inclusão. É todos juntos em equidade, onde a gente olhe para o lado e consigam se perceber iguais, consigam se perceber-se que mesmo nas diferenças é possível que todos caminhem juntos. Então, isso é a base da inclusão e é também a importância de quando a gente vai fazer um processo de teatro terapêutico numa escola, a gente conseguir ter grupos plurais e não grupos totalmente individuais, grupos uniformes, vamos colocar assim, né? As metodologias utilizadas dentro desse processo de teatro terapêutico, bem, e aí eu estou falando desse método que eu utilizo, né, do teatro terapêutico, eu me baseio em dois grandes pensadores, dois grandes estudiosos que mudaram a forma de ver grupos, que é o Moreno, né, o médico psicólogo, foi o primeiro no estudo de terapia de grupo e criador do psicodrama. E aí, olha que bacana, né, gente? Ele foi o primeiro psicólogo a estudar grupos, e já nesse primeiro momento em que era tudo mato, ele começou a utilizar o psicodrama, que é justamente o processo terapêutico utilizando
o teatro como ferramenta. E é maravilhoso o psicodrama. Tem diversas atividades dentro do consultório que pode ser aplicado. Eu utilizo com bastante frequência, né? Então, a gente uma dinâmica clássica que o psicodrama utiliza, que é a inversão de papéis, por exemplo, onde, sei lá, chega uma mãe reclamando da beça do filho, o filho reclamando da beça da mãe, e aí você pede para eles dois trocarem de papéis no consultório. Você fala para a mãe, fala, agora você vai interpretar aqui para a gente nesse momento como seu filho faz. E filho, você vai interpretar aqui nesse momento como que sua mãe faz. E aí os dois interpretam um para o outro. E aí é mágico, porque eles se olham e veem, é assim que eu faço? Não é assim que eu faço, não. Ah, então é assim que você me vê fazendo. Oh! E aí entra ali o processo terapêutico. É lindo. Eu, particularmente, eu fico extremamente apaixonado com... Eu tenho vários exemplos aqui para trazer, mas vamos seguir. Moreno compreendeu que, ao valorizar a criatividade nas atuações, abrem-se portas para o desenvolvimento pessoal através da espontaneidade. Olha que interessante. Compreendeu que, ao valorizar a criatividade nas atuações, abrem-se porta para o desenvolvimento pessoal através da espontaneidade. Então, quando você estimula a criança, o adolescente, adulto e idoso a criar, vai lá, cria um bichinho que seja. Como é que faz o macaquinho? Ah, naquele momento ali parece super lúdico e pontual, mas é observado, e aí eu sou prova viva de que isso realmente é observado, que conforme aquela pessoa ela vai sendo estimulada dentro daquela atividade pontual, ela vai se tornando uma pessoa mais espontânea da vida. Ela começa a ter mais participação nos projetos, ela começa a falar mais com outras pessoas, ela começa a dar ideias. Gente, são inúmeros os depoimentos que eu recebo de familiares que viram para mim e falam: depois que meu filho começou a fazer o teatro terapêutico contigo, nossa, a vida dele mudou. Ele está muito diferente, ele está fazendo muitas coisas legais. Então isso é muito bacana. Assim, ao construir um personagem, gera-se impacto positivo na saúde mental do paciente, ator, e um alto aprofundamento no conhecimento, no autoconhecimento. E aí, trazendo para o universo da escola, né, eu consigo trazer aqui para vocês, nessas duas escolas municipais que eu fiz esse trabalho de teatro terapêutico, acontecia muito de nós vermos alguns grupinhos fechados, né? Grupinho das meninas, grupinho dos meninos, aquele subgrupo ali fala com fulano, não fala com ciclano. Quando a gente promove o teatro terapêutico dentro da escola, onde uma das primeiras atividades, e isso, nossa, parece que é simples, né? Mas é talvez uma das atividades mais que quebra mais barreiras. Primeira coisa que eu faço, todo mundo em roda, dê as mãos. Gente, vocês não têm noção do que é um grupo de 30 crianças mistas, né, meninos e meninas, para darem as mãos. Fulano não dá mão para ciclano, Beltrano não dá mão para fulano, não dá mão para ela não. E aí eles começam a se rodar assim, procurando pessoas que eles deem a mão para no final das contas conseguir fazer a roda, e é um rolê para aquela roda fechar. E aí fecha. E aí eu vou e falo, agora você vai vir para cá, e eu começo a desfazer tudo e falo, você vai dar a mão aqui para ele simples, tem que dar a mão, não sei o quê. Isso na primeira atividade já gera aquele choque, e aí depois, conforme a gente vai vendo, isso vai saindo, eles já estão em cena juntos, já estão interpretando, já estão dando as mãos. Então a gente também vai quebrando todo esse processo de você não. Através do palco, a inclusão vai acontecendo e eles vão criando laços entre eles, né? Isso usando a parte da psicologia. Já a Viola Spolin é uma pedagoga, é considerada a fundadora do teatro improvisacional. Então, enquanto eu bebo do Moreno, né, do psicodrama do Moreno, me respaldando na parte da psicologia, pensando como que eu posso fazer atividades que vão envolver a psique daquele indivíduo, que vão trazer um potencial e um real desenvolvimento cognitivo para aquelas crianças, adolescentes ou adultos, já a Viola Spolin, ela me dá ferramentas para, através do que eu quero fazer, eu conseguir aplicar em jogos teatrais. Ela criou diversos jogos teatrais que tiram o indivíduo dos atores de sua realidade cotidiana, promovendo alterações de percepções, foco, atenção, criatividade, estímulo, relação de grupo, confiança, autoconhecimento, medo, entre outros, além de promover o envolvimento dos participantes através do lúdico.
Então, quando a gente pega esses duas pessoas aí extremamente importantes e junta, a gente está fazendo o que eu chamo de teatro terapêutico. Nós estamos pegando o conhecimento da psicologia, unindo ao conhecimento da pedagogia, dos jogos teatrais e fazendo uma massa. E essa massa, bem modelada, possibilita que a gente promova resultados nas crianças, adultos e adolescentes que, sentados numa cadeira, sentados no dia a dia ali da sala, eles realmente não conseguiriam com tanta fluidez. Acho que um dos grandes baratos do teatro terapêutico é que a gente quebra o padrão, a gente quebra o óbvio, a gente olha para fora da caixinha, né? Então, até por isso que eu queria ter trazido uma dinâmica, porque é justamente isso, né? Quando se faz dinâmica de forma online, quando se promove atividades que vão quebrar a caixinha aqui no virtual? Quase nunca. Então, se eu estou falando sobre uma metodologia, se eu estou falando sobre o teatro terapêutico, se eu estou falando para vocês que esse método ele é feito para quebrar a caixinha, eu preciso ser a prova viva disso. Eu preciso, onde eu passo, quebrar caixinhas, né? No último congresso que eu palestrei, foi em Friburgo, a cidade serrana daqui do Rio de Janeiro. Eu fui para um congresso organizado pela UF, tinham lá cerca de 400, 500 pessoas. E eu botei todos eles para cantar Rei Leão. E foi lindo, depois quem quiser ver lá no meu Instagram tem um videozinho. Foi a coisa mais linda do mundo. E ninguém vai para um congresso, era um congresso de psicologia, né, sobre autismo. Ninguém vai para um congresso pensando em cantar Rei Leão. Mas aí só cantar o Rei Leão? Lógico que não. A gente cantou Rei Leão, a parte teatral, a parte ali pegando ideias da Viola Spolin, e depois, na verdade antes, durante e depois, a gente transforma aquilo dali num objeto terapêutico, num objeto de o que representa aquele rugido, o que representou para cada um que levantou, para cada um que bateu palma, para cada um que fez tal coisa. Então a gente transforma uma atividade que olhando de fora seria, nossa, mas o que esse garoto está fazendo ali botando para cantar Rei Leão? A gente transforma numa atividade efetivamente terapêutica. E é isso que o teatro terapêutico ele faz. Ele apresenta ferramentas lúdicas que, num primeiro momento, poderiam não ser consideradas terapêuticas ou poderiam não ser consideradas terapêuticas, talvez seriam, né? Não são consideradas psicoterapêuticas, ferramentas que as pessoas talvez olhariam e falariam, não levo muito a sério disso, não. E aí, quando olha-se mais de perto, quando pega a lupa e vai ver exatamente o que está acontecendo, as pessoas falam: Uau! É muito comum nos ambientes que eu chego com a proposta do teatro terapêutico ter um momento de resistência de todos, onde a maioria olha e fala: Meu Deus, que loucura é essa aí? E aí depois é bem legal, porque quem está vendo de perto começa a se apaixonar, começa a pegar carinho, começa a mergulhar fundo. E quem não está vendo de perto, está vendo só de longe, continua tipo, o que é esse negócio aí? E aí é lindo, porque aí chega um momento onde cria-se dois universos nos mesmos lugares. Das pessoas que estão tipo, uau, que legal, vamos lá, vamos fazer acontecer. E do pessoal que tá lá, tipo assim, mas isso aí, não tô entendendo nada. E aí eu fico ali no meio só tipo, é isso aí. Então, assim, é muito legal. E para mim, a parte mais interessante disso tudo, quando a gente pensa de levar para as escolas essa metodologia, é que a escola, mais do que nunca, minha cadeira está baixando aqui sozinha. Mais do que nunca, a escola ela precisa. Eu não sei se minha câmera deu ruim aqui, porque baixou. A escola, mais do que nunca, precisa se reinventar. A escola, mais do que nunca, precisa entender que os alunos eles estão diferentes. Precisa entender esse universo novo da tecnologia, que já não é mais tão novo, onde, para prender a atenção do aluno, você precisa ter metodologias diferentes, você precisa ter técnicas diferentes. Então, se antigamente desde sempre que eu sei, né? Matemática já era um negócio meio assim, tô falando de mim, né? Mas, por exemplo, quem gosta muito de matemática chegava na aula de história e ficava, que sabe? Então, assim, as matérias, elas já têm um potencial de deixar determinados grupos mais desanimados, a todo momento os professores eles precisam se reinventar. Agora, quando a gente pensa no celular, a todo momento a gente está ali, não gosto do passo, não gosto no passo, não gosto no passo, gosto no passo. Na sala de aula, eles não têm essa opção de passar, não gostei, vou passar. Então, eles são obrigados a ficar olhando para a cara do professor. Então, o teatro terapêutico ele entra nesse universo escolar e do mundo, né, como uma ferramenta onde a gente pega os alunos típicos e atípicos
com TEA e sem, olha para eles e fala assim, ó, vamos lá, galera, vamos quebrar essas paredes aqui, vamos imaginar, vamos pensar, vamos entender até onde a mente de vocês vão. Cara, com frequência eu começo minha aula botando uma música autona, botando todo mundo para dançar e fica todo mundo dançando loucamente. Aí o pessoal mais agitado dança muito, o pessoal mais quietinho fica todo mundo assustado. E depois eu paro, boto todo mundo para deitar, relaxar. E aí fica todo mundo meio assim: meu Deus, o que está acontecendo? E quando a gente vê, dali está saindo arte, está saindo cultura, está saindo desenvolvimento, está saindo processos psicológicos maravilhosos. Então, assim, recomendo a todos que mergulhem na parte do teatro terapêutico. E aí aqui seria a dinâmica que eu vou passar e eu vou finalizar o meu discurso com essa frasezinha aqui que eu não poderia deixar de falar, que é do grande Jung, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Essa frase ela é uma frase bem conhecida, mas ela, para mim, faz muito, mas muito sentido quando a gente está falando do teatro terapêutico. Por quê? Nem todo mundo, e eu falo isso com certa tranquilidade, porque além dessas coisas que eu coloquei que eu faço, eu também sou supervisor de estágio. Então, assim, eu lido com muitos alunos, muitos estudantes, e eu consigo dizer com propriedade que nem todo mundo tem um. Tem um. Não é essa palavra, não, mas eu vou falar porque eu gosto dela. Nem todo mundo tem o tempero para aplicar o teatro terapêutico. Porque o teatro terapêutico não é só você estudar Moreno, estudar Spolin e falar, beleza, agora eu estudei elas duas, vou juntar aqui e vou dar a melhor atividade de teatro terapêutico. Não é. O teatro terapêutico é você chegar na sala, no grupo, no consultório, onde quer que seja, olhar para aquelas pessoas e, primeiro, antes de tudo, entender como elas estão naquele dia, como elas estão naquele momento, quem são aquelas pessoas daquele instante, que são diferentes das pessoas que estavam na semana passada, que vão ser diferentes das que estavam na semana seguinte. Então, primeiro você precisa chegar. Você precisa sentir o grupo. Você precisa entender como eles estão te sentindo. Ou seja, tocar as almas, tocar os humanos, tocar quem realmente é ali. Para depois você pensar na técnica. Depois você procurar se tem alguém com TEA. Depois você procurar diagnósticos. Hoje em dia, as crianças elas andam com adesivos, que não é na testa, é no pescoço, né? Aqueles cordãozinhos. E aí a gente esquece de olhar para a criança. A gente olha primeiro o diagnóstico para depois ver quem realmente está ali. E eu acredito que o teatro terapêutico ele promove uma quebra disso também. Mas para você ser o condutor do teatro terapêutico, essa quebra tem que vir primeiro de você. Se você vai promover uma inclusão no ambiente escolar, se você vai fazer com que os alunos dali pensem de forma diferente através da arte, você tem que pensar diferente. Primeiro você tem que se permitir quebrar isso, para depois você promover isso para os outros. Gente, essas são as minhas contribuições, eu não faço a mínima ideia de horário. Quem tiver gostado, quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram. Eu não consegui colocar ali, meu Instagram é Vozes da Diversidade 1. Alguém já tem o Vozes da Diversidade? Eu ainda estou compartilhando? Aqui, tô. Alguém já usava o Instagram Vozes da Diversidade sem o 1, então eu tive que colocar um umzinho, mas é só colocar lá que vai aparecer eu. Espero que vocês tenham gostado. E, nossa, eu falei muito, né, pelo visto, e eu tô empolgado aí para a gente debater, se ainda tiver tempo, se não tiver tomado o tempo todo. Desculpa se eu ultrapassei o horário. Uau, não ultrapassou o horário, não. Interessante é que você está falando e eu estou tentando visualizar o cenário, né? Aí, de repente, eu me vi dentro da sala de aula, tentando ver o que está acontecendo, e sendo mais um desses que não está entendendo nada do que está acontecendo. Eu acho que eu sou um estranho aqui no grupo, né? E estou muito contente, porque eu costumo dizer
que nos nossos seminários a gente traz alguns assuntos em que a gente não buscaria de forma natural. Aí, participando do seminário, o assunto cai no nosso colo e a gente acaba aprendendo, né, outras coisas que a gente não buscaria necessariamente, de uma maneira, né, como um pesquisador que fica procurando o que ele gosta de pesquisar, né? Bom, vou pedir para a Fernanda, passar a palavra para a Fernanda aqui, depois eu vou pedir para o Edinaldo, depois, para o final, o meu amigo Manuel. Tá? Então, Fernando, você está com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir direitinho? Aldo, foi maravilhoso, um tema extremamente importante. Queria muito que tivesse por aqui na nossa região, né? Somos muito carentes ainda de quando a gente fala do processo realmente de inclusão. Logicamente, né, o transtorno do espectro autista ainda falta muito a ser estudado, muito a ser compreendido. E o que deixa mais ainda esse desafio é por ser um espectro, né? O que serve para um não serve para outro, e deixa tantas lacunas abertas. Eu anotei até minha pergunta para eu não acabar perdendo, porque foi realmente assim, uma contribuição maravilhosa. E quando a gente fala do autismo, a gente fala muito de inflexibilidade, dessa rigidez cognitiva, dificuldade na interação social, a gente, né, fala todos esses padrões restritos que acontecem no autismo, e essas questões impactam diretamente na aprendizagem. E como a gente está falando da teatroterapia, do ambiente escolar, que ainda vem sofrendo aí com essa falsa inclusão, que a gente sabe que ainda estamos muito distantes do que realmente precisamos, mas diante de tudo que você abordou, de tudo que você conversou, a teatroterapia ela é uma ferramenta muito rica para o desenvolvimento do ser, independente do autismo. Mas pensando nesse contexto do transtorno do espectro autista, que é o que a gente conversou, como é que a teatroterapia, você observa que ela pode ser utilizada para beneficiar, para estimular esses padrões de funções executivas atrasadas que a gente tem no autismo, que é a questão da rigidez cognitiva, a dificuldade dessa socialização, essa baixa atenção. Como você vê que a teatroterapia beneficia, ajuda, estimula nessas funções executivas, que há um déficit muito grande no transtorno do espectro autista, do TDAH e tantos outros? Bom, ótima pergunta. Inclusive, é justamente esse questionamento que faz com que muitas pessoas sejam céticas ao processo do teatro terapêutico, né? Porque muitas vezes os responsáveis, os pais, né, chegam no consultório e aí falam assim: pô, já tentei de tudo. Meu filho é Todd. Não, Todd tá, né? Meu filho é Todd. Ele não vai fazer isso aí que você está pedindo porque ele não vai fazer. Ou meu filho ele não consegue, ele não se desenvolve. E aí, o que é muito legal é o seguinte: no primeiro momento a gente convida a pessoa a participar. E aí aquela pessoa ela vai participar da forma que ela conseguir, da forma que ela puder. E se naquele momento o que ela consegue é dizer que não vai fazer, ela não vai fazer. E aí a primeira atividade é sempre assim, para quem quiser, do jeito que quiser. E aí aquelas pessoas elas vão fazendo ali do jeitinho delas. E uma das coisas que é muito legal dentro do teatro terapêutico é justamente que a gente respeita a singularidade do indivíduo e respeita o espectro. Então, se a gente entende, tem uma turma da APAE que ela é um exemplo riquíssimo disso, que são de crianças na faixa etária de 7 a 8 anos, todas elas TEA, com níveis diferentes e espectros diferentes. E aí, lá a gente tem desde a criança que era extremamente agitada, da criança com uma cognição mais comprometida, da criança que é TOD, da criança que estava falando que ia pegar uma faca e sair enfiando todo mundo, tem de tudo dentro da turma. E aí, como é que a gente lida com essas diversas questões dentro do teatro, dentro do lúdico? Então, por exemplo, a criança que ela tem um comportamento extremamente agitado, ela vai fazer um personagem mais tranquilo. Ela vai fazer um personagem mais calmo. Então, não, isso aí que você está fazendo não cabe, vai ter que acalmar, o seu personagem ele é mais calminho. Uma criança que ela tem uma cognição um pouco mais comprometida, ela tende a
se inviabilizar também. Isso eu vejo com muita frequência, porque ela olha para o lado, ela vê as outras crianças todas fazendo as coisas que ela não faz, então ela já se limita um pouquinho. Então você vai pegar, e aí vou compartilhar um exemplo maravilhoso que eu tenho aqui, bem rapidinho, para não. Na minha turma de adultos, eu estava ensaiando com eles, e aí eu percebi que um dos meus alunos estava com muita dificuldade de memorização. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, o que está acontecendo? Tá esquecendo que não sei o quê? E aí ele, deficiente intelectual, meio assim. E aí eu fui até a mãe dele. Aí eu falei, mãe, o que está acontecendo? Ele tá esquecendo muito. Aí ela, eu já falei com o médico e o médico disse que não tem jeito não. Eu falei que não tem jeito não, vamos lá conversar com o médico. Eu marquei uma consulta com o médico e fui eu, a mãe e o paciente até o consultório. Chegamos lá no consultório, o médico virou na minha cara e falou assim, olha, não tem jeito, não adianta tomar remédio, não adianta fazer nada, porque ele tem um comprometimento de memória e ele vai ser assim, ele não vai gravar texto nenhum e não adianta. Gente, isso talvez foi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória profissional. Eu saí daquela sala e aí a mãe virou para mim e falou assim, Aldo, você quer que eu tire meu filho do teatro? Ele está atrapalhando o teatro, já que ele não está conseguindo gravar? E aí eu virei para ela e falei assim, não, você não vai tirar ele do teatro, não, pelo contrário. Ele vai ser nosso personagem principal. E aí a gente fez a peça do Shrek e ele foi o Shrek. E aí, mas Aldo, como é que você faz para pessoa que tem cognição comprometida, que tem deficiência intelectual, que tem cognição de memória, para fazer o personagem principal? Eu mudo a história inteira, mas ele é o Shrek. Ele botou a roupinha do Shrek, ele pintou a cara de verde, ele entrou no personagem, ele se sentiu o Shrek. E aí é justamente aí que entra a parte terapêutica. A gente promove naquele indivíduo o sentimento, a sensação, o desejo, a vontade. E aí, na minha história, o Shrek ele aparecia 3 vezes, porque ele desapareceu, então a história inteira era todo mundo procurando o Shrek. Mas vocês tinham que ver a felicidade dele no final, na última fala, quando ele virava e falava assim, meus amigos, vocês me encontraram. Fala que ele gravou e abraçava os amigos, e no final ele falava, e assim todos nós vivemos para eles para sempre. Fala que ele gravou. Segundo o médico, jamais gravaria. Então, dentro daquele universo, dentro do lúdico, dentro do personagem, ele se desafiou, ele se permitiu, e vou dar um relato aqui para vocês. Esse aluno, cada vez mais gravando mais coisas. Outro dia ele me parou e falou assim, Aldo, ontem estavam lá na sua sala. Aí eu arregalei o olho assim, eu falei, ontem? Ele, estavam na sua sala. E aí eu fiquei com vontade de abraçar e beijar ele. Eu falei, cara, isso é o teatro. Justamente baseado no que eu falei anteriormente. A gente estimula de um lado, a gente desenvolve no lúdico, a gente potencializa e aí o mundo dele se abre. Agora ele está lembrando de coisas do dia anterior, ele está fazendo fofoca, ele está contando as coisas. Então, é assim que a gente trabalha. A gente não liga para o diagnóstico, a gente não liga para as limitações. A gente pensa aonde dá para chegar, onde a gente quer que chegue e através do lúdico a gente potencializa. Bom, legal. Ricardo, estão me escutando bem? Sim. Ah, perfeito. É porque vou me afastar aqui um pouquinho, que senão vai dar um eco danado aqui. Bom, Aldo, fantástico, adorei a sua palestra. Eu sou Edinaldo, sou da cidade de Franco da Rocha. Lá em Franco da Rocha nós temos uma cidade que é atípica, porque a cidade ela foi sede do maior manicômio da América Latina, que é o Juqueri. E como o Juqueri foi desativado, muitas dessa população que estava internada, entre crianças, jovens, adultos, idosos, eles acabaram indo para residências, outros para residências terapêuticas. Está dando eco, não está, gente? Ou tá? Estamos escutando bem? Dá para ouvir, mas está com um pouquinho de eco. Se tiver outro aparelho aí, puder abaixar o som, acho que é isso. Deixa eu diminuir aqui, ó. Ah, eu acho que agora melhorou. Sim, agora tá ótimo. Pode continuar. Obrigada. Então, e aí Franco da Rocha, por ser essa cidade que teve manicômio, e o manicômio fechou, muitas dessas pessoas com diversas deficiências intelectuais, elas foram para... A cidade incorporou todas essas pessoas. E como o diagnóstico hoje do TEA é uma coisa muito nova, você pode perceber que
recente, 2018, 19, né, que foi começar a fazer com esse estudo mais aprofundado sobre o TEA. E aí vai a minha pergunta, Aldo. Você falou muito da questão do Moreno e da Viola Spolin. O Moreno, ele usa o psicodrama, né? E qual que é essa diferença do psicodrama para o teatro-terapia? Porque, apesar de ser muito parecido e o Moreno, seu percussor, o teatro-terapia ela vai muito além. Fala um pouquinho mais sobre essa diferença. Obrigado pela pergunta. Já anotei aqui Franco da Rocha, não sabia dessa história aí da cidade, fiquei interessado, vou dar uma pesquisada, deve ser um campo científico bastante bacana aí, né? Aceito convites, inclusive, tá, gente? Falaram que não tem na cidade, podem me convidar que eu vou ir palestrar, conhecer, eu gosto de rodar os lugares e conhecer a pluralidade desse mundão nosso aí. Então, a diferença principal é que o Moreno, ele direcionava tudo para a parte clínica. Então, tudo que o Moreno fazia era dentro do consultório. Então, ele montava o processo terapêutico dele para o consultório, fazia testagens psicológicas naquele indivíduo ali. Ele usava a base do teatro que ele utilizava era muito mais a base de promover interações dentro daquele universo clínico do consultório. Quando eu falo do teatro terapêutico, e a gente agrega aos conhecimentos da Viola Spolin, nós estamos literalmente quebrando as barreiras do consultório. Então, eu poderia dizer que a principal diferença do psicodrama para o teatro terapêutico é quando a gente entende que o processo ele não vai ficar somente ali no consultório, e aí, óbvio, quando a gente pensa em terapia no geral, né, em psicoterapia no geral, a gente sabe que o processo terapêutico ele acontece fora do consultório, né? Então, a gente faz a atividade ali clínica, mas a terapia mesmo acontece fora. Mas quando a gente fala do teatro terapêutico, além do processo terapêutico acontecer fora, o processo do teatro acontece fora também. Então a gente se apresenta, a gente leva aquele conteúdo que está sendo criado para fora dali, seja teatro, seja praças, seja. Eu vou marcar ainda esse ano um flash mob com uma das minhas turmas, estou doido para fazer. Então a gente pega esse grupo e coloca para a rua. E aí é muito legal, porque muita gente acha que a apresentação é o processo final, e não é. A apresentação é só mais uma das etapas dentro desse processo que é muito rico. Mas eu diria que a principal diferença é que a gente desvincula a parte clínica, apesar de ser extremamente psicoterapêutico. Mas o nosso foco, eu não sento ali, dou a mão para eles e falo: agora nós vamos elaborar isso, agora nós vamos pensar sobre isso. Está tudo muito lúdico ali dentro e sempre projetando para fora. Então, enquanto no Moreno era um processo de dentro ali, promovendo mudança do indivíduo, a gente faz de dentro para fora e mais para fora. Acho que a gente joga mais para fora do que o psicodrama jogaria normalmente. O Edinaldo, acho que vai ter que cair a conexão. Não, eu fui buscar achar um fone de ouvido para poder evitar um pouquinho esse eco, até para poder conversar um pouco mais. Então, continua, pode ir em frente. Então, deixa eu aproveitar, Aldo. Dentro do teatro-terapia, ela tem vários leques de trabalho que a gente pode estar desenvolvendo, que é a questão de máscara, a questão de boneco, a questão de inclusive, usar o Boal, que utiliza o teatro enquanto fórum, né? Você colocou o exemplo do Moreno, da questão da mãe ficar no lugar do filho e tudo mais, e o Aldo ele fazia o teatro fórum, onde ele construiu uma história e os telespectadores ali, o auditório, né, o auditório entre aspas, eles começavam a interagir com aquela peça. A teatro-terapia ela tem possibilidade de trabalhar com essa mesma possibilidade dentro de uma sala com vários, vamos dizer assim, diagnósticos diferentes, com vários CIDs, né? A gente fala CIDs, vários CIDs diferentes. Com toda certeza, com toda certeza. Sendo bem sincero com você, até o presente momento eu ainda não encontrei nenhum desafio que o teatro terapêutico, dentro da metodologia teatral, científica, né, não conseguiu abranger. Então, assim, todos os pensadores que eu
vejo, que eu estudo, que eu pesquiso, que usavam determinadas metodologias, a gente consegue pegar e aplicar dentro do universo do teatro terapêutico. Então, por exemplo, nós podemos sim, eu tenho grupos assim que são diversos CIDs, diversos diagnósticos, e aí a gente inicia fazendo uma atividade e eu falo, agora vai ali, entra ali, como é que interage com esse CV, como é que interage nessa situação, se fosse com você, o que você estaria fazendo? Então a gente está a todo momento. Um dos grandes pontos que aí eu não vou atribuir ao teatro terapêutico, eu acho que isso não sei se eu posso atribuir ao teatro terapêutico ou não, mas eu acho que um dos grandes pontos que eu acho que faz bastante diferença é a gente não olhar os diagnósticos, que talvez seja uma das coisas mais difíceis hoje em dia, porque hoje em dia tudo é diagnóstico. E quando eu digo não olhar, não é que a gente vai ignorar, que a gente vai inviabilizar o diagnóstico, mas a gente vai olhar antes para a pessoa. Então, assim, uma sala com vários diagnósticos diferentes. Antes é uma sala com pessoas diferentes. E aí depois entram os diagnósticos delas. É lógico que cada diagnóstico vai ter uma forma de lidar com aquilo dali, né? Lá na escola especial que eu comentei com vocês que eu trabalho, lá eu tenho diagnósticos complexos ao ponto de que eu não consigo elaborar uma atividade mais, eu vou dizer mais complexo, mas tem diagnóstico lá que eu não consigo fazer atividades básicas porque não tem a cognição necessária. E aí, como é que eu faço o teatro terapêutico ali? Tem uma. Eu acho que isso vai responder a sua pergunta. Eu não vou me esquecer uma vez que a diretora da escola mandou uma mensagem no grupo de funcionários me elogiando muito, falando: Uau, olha que trabalho magnífico que o Aldo fez. E aí eu parei, olhei assim, eu falei: Gente, peraí, eu estou sendo elogiado por causa disso, sério? E a atividade era a seguinte: eu levei algumas perucas e alguns chapéus. E levei 2 roupas. E aí eu virava para eles e falava assim: Escolhe, qual que você quer? Aí ele apontava, se não falava, apontava. Eu apontava para a peruca ou para o chapéu. E aí eu falava, toma. Aí a pessoa botava. Agora, escolhe um casaco ou uma blusa? Casaco. Só isso. Mais nada. E foi alvo de muito elogio. Por quê? Porque as atividades que eram feitas ali normalmente, até então, eram atividades onde não se dava escolha, porque aquela pessoa é tão deficiente, é tão comprometida, e eu não estou dizendo que é a escola, né, é o universo que aquela criança está inserida, é tão deficiente, é tão excluída, que todo mundo, a todo momento, dá tudo. Então, quando a gente dava a possibilidade da criança escolher se ela quer peruca ou chapéu, aí se queria peruca, eu falava, qual cor? Aí tinha 3 cores. Aí a criança escolhia e colocava, e ele fazia um sorrisão para tirar foto para aquela criança. Naquele momento, por causa do nível cognitivo, comprometimento cognitivo, aquilo já era um avanço gigantesco. E aí dentro ali a gente entrava, agora você está de peruca, agora você é fulana, vamos fazer. E aí a gente brinca com aquele universo ali. Então o diagnóstico não é um problema. Aumenta a dificuldade, aumenta, opa, como eu vou lidar com esse diagnóstico? Quais ferramentas eu vou usar? Mas não tem nenhum diagnóstico até o presente momento que eu vi que não dá para fazer. Vão ter uns que não vão interagir, mas aí você pega um fantoche, aí você entra no teatro de fantoche, porque não? Você conta a história, você brinca, você interage. Então, cada diagnóstico você vai ter uma barreira ali. Tem um aluno lá na escola que ele tem paralisia cerebral, mas ele consegue falar com certa dificuldade. Gente, ele é genial. Ele escreve histórias, ele fala, a gente vai escrevendo, né? E aí ele não movimenta o corpo dele, mas aí quando eu coloco algum acessório nele, aí eu pego a cadeira dele e falo, agora vamos. Outro dia eu peguei uma asa de LED, botei na cadeira dele, fui para a quadra e comecei a correr com ele. Falei, você tá voando! E você tinha que ver o sorriso dele e tal. Então é isso, a gente entra no lúdico ali, independente do diagnóstico. Não, perfeito. Eu acho que é essa linha mesmo de pensamento e até a utilização como teaterapia. Eu, enquanto arte educador, arte terapeuta, eu também utilizo algumas estratégias, né? Só que como eu não tenho muitos alunos com TEA, na verdade eu tive 2 alunos com TEA, que foi desafiador, na qual eles construíram, eles tinham TEA e um era nem TEA, Aspen, né? A TEA mais leve é o Aspen, e o outro tinha TOD, que é aquele transtorno obsessivo destruidor, né? Que não pode ver um adulto que é da porrada e tudo mais. E a proposta foi para eles construírem uns personagens,
daquilo que eles mais tinham afinidade. Um construiu o Batman diferente, um Batman, chamava um Batman monstro, e o outro construiu o Homem Simpson. E aquele que tinha o Todd construiu o Homem Simpson. Aí eu perguntei para eles, mas por que do Homem? Porque o Batman é legal, tal, tudo bem que era um meio monstro ali, mas por que o Homer? Para esse que tinha Todd. Porque é no momento do Homer, que eu assisto o desenho, é que eu fico mais tranquilo. Aí eu fiquei pensando, poxa, mais tranquilo por quê? Pela característica do Homer? Sim, aquela característica meia desligada, meia bombalhada, meia palhaça e tudo mais, que fez com que ele desenvolvesse esse personagem, esse fantoche. E assim foi também para uma adulta. Ela tinha esquizofrenia, ela escutava algumas coisas, né? Que às vezes a esquizofrenia e outro lado, um canto mais espiritual, seria médium, não, mas ela escutava a porta falando, né? A cadeira falando. Então, e aí eu pedi para ela transformar essas vozes num personagem. E aí ela transformou numa boneca tão bonita, tão bem feita, tão caprichada, que ela conseguiu não escutar mais vozes. Ela simplesmente escutava somente a boneca e conversava com a boneca. E ali, né, o pessoal do CAPS, que encaminhou ela, falou assim, nossa, mas ela mudou da água para o vinho. Eu falei, não, só a boneca. E ela não largava a boneca, né? E brincava com essa boneca. E aí tinha a estratégia. Agora eu falei assim, como ela largar a boneca? Né? Como que ela larga agora a boneca? Que é um desafio. Agora a gente fala assim, vamos ver outra estratégia, vamos pensar em outra estratégia. Mas, Aldo, você é um cara fantástico nessa questão, que não é fácil. Vou dar um exemplo. Eu, enquanto professor de artes, muitas da cultura, nossa cultura enquanto brasileiro, a gente fala para as crianças que são teimosas, ou quando faz alguma coisa fora da regra, a gente fala assim, tá fazendo arte, né? E vai lá e algumas vezes dá uns tapinha na criança, bota a criança de castigo e tal. Quando essa criança entra na escola, tem um professor especialista em fazer arte. Quer dizer, na cabeça dessa criança, esse professor é especialista em fazer a bagunça, né? O cara que é o cara da bagunça. E trabalhar com teatro dentro da escola, como, apesar do teatro ser uma disciplina, uma linguagem artística que tem muita disciplina, que tem muito preparo, mas dentro da escola, por ter vários jogos, várias atividades, essa disciplina acaba não correndo conforme o sistema, eu coloco o sistema, que seria a estrutura da escola, deseja, porque corre, é bagunça, é fala, é grito, é pulo, é mudança de estado de espírito. E aí vai a minha pergunta, Aldo, como trabalhar essa disciplina com esse público? Excelente pergunta. Excelente pergunta. E aí eu preciso dizer que até esse público varia, né? E aí eu vou trazer para vocês essa experiência que eu estou tendo presente, essa experiência nessas escolas municipais. De manhã eu estou numa escola e de tarde eu estou em outra, no mesmo dia, são as quartas-feiras. Na escola da manhã, todas são 30 alunos. Quando eu chego, e é exatamente isso que você falou, eu chego, os alunos eles me veem como o professor da balbúrdia. O professor que eles vão poder pular, vão poder gritar, vão poder se bater, e aí é um caos generalizado, e aí você vê aquelas crianças uma enforcando a outra, se empurrando e tudo mais. Nananana. Só que aí, esse é o lado legal, né? Porque se eles estão entendendo que naquela atividade eles podem fazer tudo o que eles quiserem, a gente vai usar isso a favor nosso. Porque o teatro é exatamente isso. É poder fazer tudo o que quiser e transformar em arte. Uma das primeiras coisas que eu falo nas minhas aulas é que através do teatro eles podem ser o que eles quiserem, inclusive eles próprios. Em cima do palco eles podem usar máscara ou tirar as máscaras. Eles podem brincar desde que seja de forma cênica, desde que esteja dentro do processo ali, né? E aí é muito legal, porque ao mesmo tempo que eles
E aí eu acredito que o tempero, né, que para você conseguir fazer isso em escola, é você entender que você não pode perder a essência artística. Então, por exemplo, às vezes eu quero que eles fiquem em silêncio. E aí eu ensino para eles que é onde fica em silêncio, é da coxia. A coxia é atrás do palco, né? Então, quando eu quero silêncio, eu falo, silêncio na coxia! Aí todo mundo fica quieto. Eu já ensino para eles desde o primeiro dia que quando eles forem se apresentar, eles vão estar na coxinha e vão ter que ficar em silêncio. Então, quando eu vejo que eles estão muito agitados, eu já falo, gente, vamos fazer um treino aqui. Na coxinha a gente fica, aí todo mundo, silêncio, e bum, vai dar aquele silêncio. Então, a gente usa das ferramentas do próprio teatro para que eles interajam, né? Mas um ponto que é importante é ter uma válvula de escape. Então, a gente também não pode permitir e deixar que o teatro ele se torne uma coisa chata, né? Eu tive essa experiência na segunda turma da tarde, que eu fui, na verdade, entre substituir um professor lá, e aí quando eu cheguei, a diretora, olha, o professor ele xingava as alunas, ele brigava com todo mundo, a gente teve que expulsar ele. Aí eu falei, meu Deus do céu, que turma é essa que tá me esperando, né? E eu já achava que minha turma da manhã era aloprada, eu falei, caraca, eu vou chegar, eu já chegava lá sem voz da turma da manhã, eu ficava, como é que vai ser isso? Eu cheguei lá, é uma turma de 27 meninas, só meninas. Aí eu cheguei assim, eu falei, caraca, as meninas, anjinhas, docinho, faz bagunça, mas nada. Então ali eu também percebi, cara, não era a turma, era o professor que não estava preparado, era o professor que estava querendo impor, tem que ser desse jeito e tal. E aí eu já cheguei ali para e falei, meninas, vamos criar, vamos pensar, vamos tal. E aí é usar o teatro fora da caixinha. Então, assim, eu acho que para você implementar uma atividade lúdica dentro da escola, o primeiro ponto é você entender que é lúdico que você vai. E aí eu falava isso muito para minha auxiliar da manhã. Às vezes estava um caos. Aí eu falava para ela: é do caos que nasce a arte. E aí, no meio do caos, eu dava um grito e todo mundo me olhava e falava: vamos lá, e o personagem tá. E aí, quando a gente via, a apresentação foi a coisa mais linda do mundo. De 50 escolas, essa escola, que é caótica, foi selecionada para ser uma das 3 de 50 para representar o projeto. Então foi toda uma comissão de imprensa lá para filmar esse projeto. E aí a professora e o diretor olhando falaram: Nossa, Aldo, eu falei, nunca que uma pessoa chegaria nessa turma e acharia que a gente iria construir isso. Porque se perde naquilo dali. Então você tem que ter aquele olhar de da onde desse caos vai nascer semente de arte, né? E aí agora eu já estou pensando qual vai ser a próxima peça, que agora em agosto começa de novo. Obrigado, Rinaldo. Vou passar a palavra agora para o Manuel. Está contigo, Manuel. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro parabenizar cada um que está conectado até esse momento. Está aí o professor palestrante, que foi tão excelente e brilhante. Fala. Parece que no finalzinho, quando você colocou seu Instagram, já segui, já deixei um comentário lá. Foi excelente, viu? Quero cumprimentar também a cada um que está participando dessa mesa redonda. Agradecer ao Instituto IEP, em nome do professor Ricardo, pela oportunidade. Vou aproveitar também para fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelo preto, uso óculos arredondados, estou vestido com camisa vinho e no fundo da minha imagem tem 2 logos, que é da Universidade Unida e do Instituto IEP. Quando eu estava ouvindo sua palestra, eu recordei um pouco de um projeto que eu desenvolvi junto com 2 professores e foi na escola, chamado Circo Acessível. Esse projeto ele teve como objetivo, na época, era trabalhar a questão da aquisição da Libras como língua, tanto para estudantes ouvintes como para surdos. Então, a gente dava um espetáculo para os alunos, tanto ouvintes como surdos. A gente se vestia de palhaço e aí a gente fazia um espetáculo, dando aula e vendo como é que os alunos eles iam adquirindo aquela língua, a língua de sinais. E por meio disso, dessa ludicidade, da forma como a gente dava essa aula, a gente percebeu que a comunicação ela se tornava mais divertida, natural e encantava a todos. Então, durante a sua fala, você traz que a teatroterapia tem um papel muito importante de transformar a educação, especialmente quando a gente fala na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. E sua palestra focou muito a questão do teatro, aí você até focou assim, que ela é uma ferramenta, não é a solução, mas que ela pode romper a barreira da comunicação, criando oportunidades para os nossos estudantes. É um tema que me encanta muito por 2 características. Uma, que fala sobre a questão da inclusão, porque a inclusão realmente, quando ela é verdadeira, ela tem que pensar em todas as pessoas e possibilidades de aprendizado. E o segundo,
porque a gente utiliza a inovação, ludicidade, o teatro para tornar o aprendizado mais inovador. E aí, quando a gente pensa em inovação, às vezes as pessoas elas pensam em tecnologia, mas inovar não é só usar as tecnologias, não é fazer diferente o que já existe tradicional, mas é quando a gente torna o conteúdo mais envolvente em todos os aspectos. E aí o teatro você traz como ele realmente faz isso. Mas aí eu tenho uma pergunta, na verdade, eu vou tentar resumir essa pergunta. São duas, na verdade. Eu vou fazer as duas para que você possa explicar um pouco. A gente sabe que quando se fala da teatroterapia, isso envolve muito a questão da criatividade, de algumas habilidades específicas. Como é que no nosso caso, por exemplo, eu trabalho com formação de professores. Como é que a gente pode incentivar e apoiar os professores quando eles sentem que não têm a criatividade necessária para adotar essas abordagens lúdicas em sala de aula? E que estratégias podem ser adotadas para esses professores que sentem que não têm a formação adequada para usar a teatroterapia? Inclusive, eu acredito que esse seja um dos maiores desafios, né? Como eu trouxe na minha fala, nem todo mundo está pronto para aplicar o teatro terapêutico. E vou te falar, eu acho que a maioria das pessoas que não estão prontas porque não querem, porque não estão abertas a quebrar essas barreiras, né? Então, quando você me pergunta como fazer para os professores compreenderem que essa metodologia ela pode ser utilizada para quebrar barreiras, não necessariamente falar sobre o teatro. Na realidade, o ponto que o senhor trouxe, de que a compreensão de que a inovação não necessariamente é tecnológica. E aí, como fazer para esses professores compreenderem isso? Eu vou te pedir perdão, mas eu não sei te responder. Porque, e aí eu me coloco aqui na posição também do não saber, tá? Porque é um desafio que eu, sinceramente, eu encaro todos os dias da minha profissão, de lidar com pessoas da minha equipe, de uma equipe interdisciplinar, pessoas que isso para mim é surreal, né? Porque o paciente ele começa comigo, depois vai para outra pessoa, então o paciente ele passa por toda a equipe, né? A pessoa ela vê no dia a dia que aquele paciente está diferente. E aí ela atribui a qualquer coisa. Ela fala assim: ah, foi porque o pai começou a fazer tal coisa, foi por causa de tal coisa. Mas nunca fala que foi por causa do teatro terapêutico, porque não compreende que aquilo dali tem um papel fundamental na vida daquela criança, daquele paciente. Então, eu diria para você, para estimular as pessoas a fazerem aula de teatro, porque muitas das coisas que eu utilizo na metodologia eu aprendi quando eu era ator, eu sinto muita falta, inclusive, de ser. Eu fui ator durante 10 anos, então muitas das coisas que me ajudou nesse viés da desinibição, desculpa, e da compreensão de que aquela atividade ela tem um efeito foi quando eu entendi que o lúdico é potente. E aí, como capacitar esses professores? Bom, eu me coloco à disposição. Se você quiser, a gente marca uma reunião online aí, uma call, uma palestra, onde eu trago vivências, e eu acho que tem que ser prático. Eu acho que se a gente chegar aqui e botar teoria, se eu abrisse aqui para vocês toda a base do psicodrama e da Viola Spolin, a gente ia ter metade dos ouvintes e em meia hora já ia estar todo mundo dormindo. Então eu acho. Desculpa, eu tenho um aluno meu me ligando direto aqui. Às vezes eles fazem isso, eles ficam me ligando tanto quanto não. Então, eu acho que tem que ser prático. Então, eu acredito que uma ferramenta que pode te auxiliar, e aí, de novo, é na posição do não saber, né? Talvez, seria apresentar para esses professores ferramentas. Mas uma coisa eu te digo: se você conseguir uma pessoa para comprar a sua ideia, um professor, ele já transforma tudo. Porque é como se fosse a abelhinha. Ela entra e aí ela começa a fazer o mel dela. E quando vê, tem outra pessoa que está gostando e vai gostando. E aí vai contaminando de forma positiva, que é muito legal. Eu falo isso muito com meus pacientes e eu percebo isso muito na minha vida. Nós sermos luzes na escuridão, ser luz na escuridão. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela
se permite fazer o lúdico no ambiente onde ninguém faz, ela vai encontrar muita resistência. Até que um belo dia, alguém vai olhar e vai falar: legal isso aí, deixa eu ver. Aí quando você vê, já tem 2. Aí quando você vê, já tem 3. Vai sempre ter a galera que é contra, mas tem uma galera que embarca também. Então, se eu posso dar uma dica, uma sugestão, pensando aqui junto com vocês, faz uma análise assim, vê assim, quem são os professores que você conhece que tem o maior potencial aí para embarcar nessa ideia. Pega esses caras e aí, vamos se ligar, vamos fazer uma call com essa galera, deixa eu mostrar pra ti. Se um dali sair um pouquinho diferente, daqui a um tempo você vai ter conquistado uma galera. Acho que tem que começar de algum lugar, tem que ser uma erupção que tem que partir de algum ponto, que eu não acho que é só teórico. Eu acho que eles precisam ter um motivador ali, precisa ter uma prática perto para explodir, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta, desculpa, essa foi Respondeu, difícil. não, respondeu sim. É que, na verdade, assim, o novo, né, e o diferente assusta algumas pessoas, né? Testar o novo, fazer o diferente assusta. Mas, assim, parabéns, tanto pela sua fala, quanto pela tua resposta. Parabéns mesmo. Eu percebo que estamos num caminho certo, buscando novas formas de aprender, novas formas de ensinar, e que possamos continuar, né, usando a criatividade, usando a ludicidade, usando cada ferramenta que vai beneficiar principalmente os nossos estudantes. Então, parabéns e meu muito obrigado. Aldo, eu posso fazer mais uma pergunta? Eu sei que Quando o vocês tempo quiserem, está pode, corrido, mas vai ser rapidinho. fica à E vontade, tô aqui para vocês. professor Manuel aqui falando, e é meu conterrâneo, e admiro muito o trabalho do professor Manuel, sempre gosto de explanar sobre isso, mas quando a gente vai falando dessa prática do docente, com essa questão dessa ludicidade, quando a gente trabalha mais ali com a educação infantil, com as normas que tem dentro da BNCC, a gente já trabalha um pouquinho. Só que aí, quando a gente vai falar de inclusão, a gente vai falar sobre flexibilizar. A gente precisa ser flexível. E muitas vezes o professor ele é o mais rígido do que o aluno, né? E falta essa flexibilização desse professor para aceitar tudo de novo que a gente vem buscando. Só que, assim, quando a gente fala da educação infantil, geralmente a gente já assimila muito com o lúdico. Mas quando a gente vai para aquela parte dos anos iniciais, anos finais, ensino médio, muitas vezes esses professores ficam muito presos a uma grade curricular, a uma preocupação com a grade curricular. Como é que esse teatro terapêutico ele pode entrar dentro dessa grade curricular, entrar dentro de uma abordagem que não vai comprometer a grade, mas que vai conseguir trazer o lúdico, que vai trazer essas experiências que vão beneficiar não só quem está no transtorno do espectro autista, e é até importante falar, né, quando a gente fala muito do transtorno do espectro autista, mais 90% vem acompanhado de uma comorbidade, e essa teatroterapia vem para fortalecer os déficits que estão presentes não só do autismo, que tem muitas pessoas que têm, muitas vezes, as comorbidades com mais impacto negativo do que propriamente o espectro. Então, assim, como é que você enxerga, como é que poderia ser possível trazer mais essa ludicidade, essa flexibilidade nesses anos finais, nesses anos iniciais, onde o professor fica muito rígido com a questão do currículo? Você iniciou a sua fala de forma cirúrgica. Toda flexibilização é possível desde que a pessoa que está à frente se disponibilize a tal. E aí, eu consigo te dar milhões de exemplos. Por exemplo, aula de história. Gente, imaginem que loucura seria uma aula de história se o professor ele entra e traz vários chapéu de português, de pirata, e aí coloca na cabeça dos alunos e fala: agora vamos aqui fazer as grandes navegações e pega uma caravana. Gente, se eu tivesse uma aula de história dessa, prática, onde o lúdico está acontecendo, ainda bem que eu não tive, se bobear eu não teria ido para psicologia, estaria agora dando aula de história em alguma faculdade por aí. Porque o lúdico, ele permite, então imaginem um professor de biologia, e é muito legal, se a gente procurar na internet, a gente encontra professores que quebram essa barreira. Só que é muito triste, né? Porque a gente encontra um, a gente encontra 2, né? Por exemplo, um professor de biologia, se ele for fazer uma aula de células,
Poxa, imagina se ele afasta as carteiras e coloca um grupo de alunos para ser as células, outro grupo para ser a bactéria, e aí entra, e aí eles vão duelar por aquilo dali. O lúdico, ele pode entrar em qualquer lugar. E o teatro terapêutico também. Só que não, é impossível eu chegar para você aqui e te dar um método de tipo assim, olha, igual a pergunta que o professor Manuel fez, né? Como fazer para esse professor aplicar esse método? Não dá, justamente porque é um método que vai além do método, ele vai além da escrita, ele vai além dos livros e cadernos. A pessoa, antes de qualquer coisa, ela tem que estar disposta a quebrar as barreiras dela. Eu tenho um exemplo maravilhoso para dar para vocês, para a gente caminhar para o final. Como eu falei para vocês, eu sou supervisor de estágio, e aí eu tenho um dos meus grupos, eu acho que eu nem coloquei ali na minha apresentação, eu tenho um grupo só de idosas. Maravilhoso, meu estudanzinho, comecei esse ano também com esse grupo, estou apaixonado. São 8 idosas, todas acima de 65 anos. E aí vieram dos estagiários para mim, as coordenadoras das faculdades de Niterói já me conhecem, sabem que eu tenho esses projetos diferentões, então elas me procuram e falam: "Ah, quero mandar um aluno meu para você." Então eu costumo brincar que eu sou um campo de estágio ambulante, onde eu estou, as coordenadoras estão mandando os estagiários para ficar comigo e aprender alguma coisa comigo, né? E aí chegaram duas estagiárias, e as estagiárias elas eram assim na faixa dos 40 e poucos, 50 anos. Nada contra, mas a minha experiência já me mostra, trazendo justamente nessa vibe que a gente está falando, que quando chega um estagiário um pouco mais vivido, de 40, 50 anos, ele vai ter maiores resistências do que o de 18 e de 20. O 18 e 20 está super, vamos lá, vamos experimentar. O de 40, 50, ele já está mais assim, não, já sei o que eu quero da minha vida, um pouco do que o professor Ricardo trouxe, né? Não, já sei meu campo de estudo, já sei o que eu quero, então não vou me aventurar tanto nisso aí, não. E aí chegou essas estagiárias, e aí a primeira coisa que eu falei para elas, eu falei assim: vocês estão prontas para quebrar a barreira? Vocês estão prontas para pensar fora da caixinha? E eu juro para vocês que eu achei que elas não iam voltar mais, porque elas saíram dali assim, tipo assim, vamos ver, que não sei o quê. E aí elas foram embora. E aí eu falei com a minha coordenadora de produção, eu falei assim: olha só, elas não vão voltar. Aí elas, não, aí ela, você acha? Eu falei, acho, tal. E aí elas voltaram. E aí, né, durante o processo, né, e aí o processo é imersivo. Meus processos de estagiário são sempre imersivos. Meus estagiários não ficam sentados. Eles mergulham junto, eles participam, eles fazem, eles atuam, eles fazem tudo. Se bobear, eles vão até pro palco. Se bobear, não. Já foram várias vezes pro palco meus estagiários. Faltou um aluno, eu boto ele e ele se apresenta. E aí, durante o processo, né, foi super imersivo e tudo mais, então a gente tem um processo de feedback e tal. E aí, um belo dia, uma das alunas virou para mim e falou assim: Aldo, vou ser bem sincero com você, eu não ia voltar, não. Eu fui e falei com minha coordenadora que eu não ia voltar. Aí ela virou para mim e falou assim: continua, que eu já conheço o trabalho do Aldo, eu sei que vai valer a pena, continua e tudo mais. E aí ela virou para mim e falou assim: Aldo, e foi a melhor coisa da minha vida eu ter continuado. Porque conforme eu fui vendo aqui o processo, eu fui me permitindo, eu fui vendo que era possível e chegou um momento onde ela se abriu. E no último dia de estágio dela, ela falou: eu estou me formando agora e eu também vou fazer teatro terapêutico. Eu vou no meu cantinho lá que eu já tenho, eu vou arrumar um espaço e vou montar um lugar para montar grupo também, porque isso é muito incrível e tal. Não, não. Só que veja bem, ela precisou vivenciar a experiência. E no caso dela, ela precisou até de um estímulo de fora, né? Tipo, continua assim, não desiste não, porque no primeiro momento iria desistir, para aí dentro daquele universo ela falar: uau! E a outra estagiária, que também era mais velha, foi muito interessante que teve dentro dessas imersões, né? Teve um dia onde a gente virou, onde na hora da supervisão tinha atividade e depois tinha supervisão, né? Que ela virou pra gente e falou assim: gente, eu me senti uma idosa, porque eu estava tão inserida, tão mergulhada, que eu estava dentro da atividade ali. Teve uma hora que eu deixei de ser eu e eu entrei naquele universo e isso é tudo maravilhoso. E saí, tipo, de olho brilhando. Até hoje, todos os estagiários que eu tive que se permitiram viver o processo do teatro terapêutico saíram maravilhados, mas porque se permitiram. Tiveram outros que não se permitiram e ficaram pelo meio do caminho. Então, eu acho que o grande ponto divisor de águas é se permitir. Então, como o professor faz? Se permitindo. Ele tem que sentar e falar: onde entra o lúdico aqui na minha matéria? Em qualquer matéria, em qualquer matéria. Só que aí tem umas que vão ser mais difíceis e outras não. E aí a pessoa tem que partir da pessoa. Não tem uma fórmula, não tem um livro que eu vou escrever para vocês que vai dar
Talvez o livro inspire, igual essa palestra aqui. Talvez inspire a fazer, mas o como fazer é de cada um. Viu, Adoro? Eu queria Muito obrigada pela contribuição. Maravilhoso. Já estou seguindo também no Instagram, viu? Já procurei. Estão escutando, Adoro? Tá? Sim. Eu queria fazer uma colocação a respeito do que o professor Manuel falou a respeito dos professores que não participam e que não acham interessante. Como que a gente pode estar trabalhando com esse público a questão do julgamento? Porque muitas vezes o professor ele não cai de cara numa atividade como essa, como a teatroterapia, como bonecoterapia, porque ele acaba se julgando ou fica avaliando com o olhar do outro que o outro pode estar julgando ele. Qual uma atividade que a gente pode estar utilizando para quebrar um pouquinho esse julgamento próprio que esse colega pode estar fazendo? Maravilhoso. Ah, que pena que eu não consegui fazer a atividade aqui com vocês. Que a atividade que eu ia fazer é exatamente sobre isso. Eu vou externalizar aqui para vocês como ia ser a atividade. Eu ia colocar, eu cheguei até a procurar uma caixa de som, porque quando eu fiz o teste com a equipe aqui ficou meio ruim, né? Então eu trouxe uma caixa de som para a gente fazer isso aqui primeiro. Não. Como é que era a atividade? É o seguinte, eu ia pedir para todo mundo desligar a câmera, e aí essa atividade que eu estou falando, vocês podem fazer aí com a equipe de vocês, acho que é legal. Presencialmente, melhor ainda, né? Se der para adaptar para o presencial. Eu ia pedir para todo mundo desligar as câmeras, eu ia ligar uma música. E ia pedir para todo mundo dançar. Dançando, com as câmeras desligadas. Beleza? Aí o pessoal ia dançar, quem quisesse dançar, dançaria, quem não quisesse dançar, não dançaria. Depois eu ia pedir para todo mundo ligar as câmeras, mas sem ficar esses quadradinhos principais. Eu já tinha combinado, a gente não ia centralizar nenhum quadradinho, iam ficar aqui vários quadradinhos na tela, né? Eu acho que aqui nessa tela deve caber aqui o quê? Uns 3, 6, deve caber uns 30, 20, 30 quadradinhos, né? Então iam ficar vários quadradinhos e ia botar uma segunda música e todo mundo ia dançar livremente. E aí vejam bem, no segundo momento já seria um pouco diferente. Porque no primeiro momento, câmera desligada, a gente faz o que a gente quiser. No segundo momento, mais que sejam vários quadradinhos, alguém poderia estar ali te olhando um pouquinho, né? E o terceiro momento, eu ia propor o quê? Das pessoas, de forma, sem falar quem, escolhesse um quadradinho e maximizasse esse quadradinho. Então, você não saberia se o seu quadradinho está maximizado para alguém. Poderia estar ou não. E aí eu colocaria uma terceira música para as pessoas dançarem nessa terceira música na possibilidade de estar maximizado com alguém. E aí é muito legal, né, essa dinâmica ela promove justamente a nossa reflexão de como o nosso comportamento ia variar em cada uma das atividades. Na primeira a gente ia fazer tranquilo, na segunda talvez um pouco tenso, na terceira ia ter gente que talvez não fosse fazer. E aí quando a gente pensa no professor, né, que ele não está motivado, ou melhor, que ele não está empenhado em fazer porque ele tem receio de como o meio acadêmico vai lidar com ele, de como os seus outros colegas vão lidar com isso e tudo mais, o grande ponto, e eu acho que, e aí agora é o Aldo psicólogo falando, tá? Não é nem o Aldo teatro terapêutico, é promover nesse professor a reflexão de que por que o comportamento dele varia quando tem alguém olhando ou não? Por que ele está tão preocupado com a opinião dos outros? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma instituição de ensino, a instituição de ensino está dando a bênção. Ó, vocês estão abençoados, vocês podem pensar fora da caixinha. Então, por que aquele professor está tão incomodado e tão preocupado com o que os outros vão falar? Então, aí, na verdade, a reflexão, ela transborda o teatro terapêutico, transborda a sala de aula e entra, na verdade, numa questão muito mais individual daquele docente, né? E aí vai entrar várias questões. Será que ele está desmotivado? Será que ele realmente está preocupado? Será que ele acha que se ele fizer alguma coisa errada, isso pode custar o emprego dele, né? Será que ele tem medo de perder a mão ali do lúdico e tudo mais? Eu mesmo já pensei várias vezes nisso, tá, gente? Às vezes eu estou fazendo uma atividade e eu fico, será que eu estou indo muito além? O lúdico, ele tem isso. Qual é o limite do lúdico? Até onde o lúdico pode ir? Então também é uma linha tênue que a pessoa ela vai temperando ali conforme a atividade vai acontecendo. Então, na verdade, eu acho que o motivador para o professor fazer isso
vai além do teatro. É compreender a singularidade daquele docente e entender o que limita ele. E aí não é o teatro, não é a dança, não é uma coisa que vai fazer com que ele saia, desabroche, né? É realmente entender as questões individuais daquele docente. Porque é isso, né? É um ser humano que está ali. Então ele tem limitações dele. Então, às vezes, a gente está aqui pensando em metodologias geniais dentro do teatro terapêutico para fazer com que esses professores resolvam. Cara, será que se a gente chamar esses professores para conversar, sentar com eles e falar, professor, e aí, por que que você não está... Você agora está autorizado a fazer uma coisa lúdica. O que que te impede? O que que te bloqueia? O que que te trava? Talvez seja uma alternativa. E aí, baseado nessa resposta, aí sim, talvez criar um método, criar uma metodologia de estimulação e desenvolvimento desses docentes. Legal, muito bom. Vou aqui ver se alguém do nosso público aqui quer fazer uma pergunta. É só levantar a mão, pessoal. Karine, você consegue ver alguém como um suspenso aí querendo falar? Oi, estou olhando aqui. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode usar o recurso de levantar a mão que tem aqui no Teams. Valesca. Opa, alguém aqui, professora Professora Valesca. Valesca. Não sei se o Aldo conhece, mas é a nossa coordenadora pedagógica. Pode abrir o microfone. Boa tarde a todos. Aldo, só levantei a mão para te dar os parabéns. Foi excelente a palestra. Sabia que o pessoal ia gostar. Estou vendo aí pela carinha dos colegas, está todo mundo satisfeito aí com a palestra, foi bem enriquecedora. E ver aí que participei aí grande parte, né, do seu desenvolvimento. Muito bom ver esse crescimento todo. Mais uma vez, parabéns, tá? Você é meu orgulho lá na PAI. Muito obrigado, Valesca. Faltam palavras aí para expressar não só o agradecimento pelo convite, né, para estar podendo palestrar aqui nesse ambiente tão rico, mas também muito por toda a força, por todo o apoio, né? É aquilo, né? Você entra numa caverna escura querendo ser luz, você precisa pelo menos de pessoas para te dizer onde você pode pisar, né? E aí depois você vai traçando o seu caminho, mas você sempre precisa e às vezes até quando você está traçando lá, andando já, você ainda precisa de alguém para falar, ô, peraí que esse lado aí é buraco, vem para cá, mesmo que você esteja já com a sua luz mais iluminada, e a Valesca certamente é essa pessoa na minha vida que tirou a primeira pedra para eu entrar na caverna e até hoje ainda me orienta aí, peraí, ó, desse lado aí eu já fui, vem para cá que a sua luz está boa, mas cuidado que aí vão tentar apagar, vem para cá que aí tá chovendo, vem para cá que aqui a luz ainda continua acesa. E assim a gente vai firme e forte. Então, muitíssimo obrigado por tudo, Valesca. Mas, Aldo, abro agora espaço para as suas conclusões finais, porque se eu começar a falar aqui, eu vou ganhar de você. Bom, pessoal, de verdade, foi muito enriquecedor para mim estar aqui falando com vocês. Como eu falei logo no começo, né, eu jamais, em nenhum momento da minha trajetória, da minha vida, eu me coloco numa posição de saber. Eu me coloco numa posição de pessoa que está vivendo coisas muito interessantes. E aí eu estou aqui compartilhando com vocês as minhas experiências, as minhas vivências, um pouco do meu conhecimento, mas nunca é um saber absoluto, nunca é uma certeza, é sempre olha, eu estou vivendo isso aqui e está dando certo, olha, estudei isso aqui e tem uma galera que já falou isso antes e agora eu estou vendo que está fazendo sentido. Mas, como dizia Raul Seixas, né? Eu vou lhes dizer tudo aquilo que eu disse há um segundo atrás, ou alguma coisa assim. E eu acho que faz parte também a gente se permitir olhar para trás e falar, putz, igual eu comentei aqui com vocês, né? Eu falei, poxa, eu falava mal das escolas especiais e hoje em dia eu estou trabalhando numa. Então hoje eu estou apresentando isso aqui para vocês e pode ser que amanhã ou depois outra pessoa fale, olha, Aldo, tal coisa aqui a gente está vendo que é mais interessante, vamos chegar junto aqui, vamos ver como é. E eu acho que esse é o grande barato da vida. A gente sempre se permitir
mudar, sempre se permitir aprender, sempre se permitir conhecer o novo. Professor Ricardo, que prazer imensurável é poder estar aqui falando sobre um assunto que talvez muitos não se interessariam no primeiro momento e que eu possa ser motivador, um fator motivador para que essas pessoas agora pesquisem sobre isso, né? Eu costumo dizer para os meus estagiários que eu me considero uma árvore. Eu não vou dizer para vocês o tamanho dessa árvore porque eu não sei, mas por que que eu me considero uma árvore? Porque eu sinto que eu dou frutos, que são os meus estagiários, né? E aí eu não sei o que acontece, que a minha árvore ela faz assim, ó, e aí voa fruto para tudo quanto é lado. E eu sou muito assim, eu não faço questão nenhuma de que os frutos caiam perto de mim. Eu quero é que esses frutos eles voem, que eles saiam, que os passarinhos peguem e levem para longe. Quando um estagiário meu fala assim, Aldo, tô em outra cidade, vou montar teatro terapêutico, eu falo, uau, que maravilhoso! Então, se saírem daqui pesquisadores estudiosos que falem, caraca, aquela palestra daquele cara doido lá me deu uma fabulinha, agora eu vou pesquisar isso, vou estudar isso, vou virar o bambambam do bambambam do teatro terapêutico, eu vou estar batendo palma, vou estar falando, é isso aí, porque eu não tenho ambição nenhuma na minha vida de me tornar o expert, o melhor dos melhores do profissional do teatro terapêutico. A minha única ambição é que tem uma frase que eu vou até tatuar em mim, eu quero finalizar a minha fala com essa frase, que é o seguinte: eu não sei se eu posso mudar o mundo, mas eu com certeza posso mudar o mundo das pessoas que estão ao meu redor. Então, nesse momento, vocês estão ao meu redor. Virtualmente, mas estão. Então, se eu conseguir de alguma forma mudar o mundo de vocês, já valeu a pena. E aí vocês mudem o mundo das pessoas que estão com vocês, e quando a gente vê, o mundo que a gente conhece vai estar melhor. Ou não, mas o nosso mundo vai estar. Então isso já é muito legal. Então eu quero finalizar essa mensagem dizendo que o teatro terapêutico é uma ótima ferramenta para mudar o mundo das pessoas que estão ao seu redor. Experimentem, vivam isso e tenham uma ótima noite.